Olá, graça e paz da parte de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 13, do versículo 31 a 35. João, capítulo 13, do versículo 31 a 35. E nós vamos dar início a uma série de mensagens com o título Uma Igreja Saudável. João 13, capítulo 13, versículo 31, do versículo 31 ao 35, diz o seguinte o texto. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E que o Espírito Santo de Deus possa iluminar nossos corações para que venhamos compreender sua vontade por meio da palavra de Deus. Bem, como falei, nós vamos dar início a uma série de mensagens com o título Uma Igreja Saudável. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma igreja saudável. Será que uma igreja saudável significa uma igreja perfeita? Ou será que uma igreja saudável significa uma igreja isenta de conflitos? É claro que não. Uma igreja saudável vive o já e ainda não. Uma igreja saudável é santa, mas não plenamente santa. Uma igreja saudável é uma igreja transformada, redimida, porém ainda tem os pés de barro. Então, por que é saudável? Ela é saudável porque identificamos nesse tipo de igreja, desde a sua fundação, um progresso espiritual, uma vida em processo de santificação, conformando-se à palavra de Deus, conformando-se ao próprio Cristo. Se você olhar para uma igreja saudável com um olhar apurado, você perceberá, algumas vezes de forma mais lenta e outras vezes de forma mais rápida, o seu progresso, o seu desenvolvimento de um ponto ao outro. Uma igreja saudável resume-se nisso. Certa vez, Bill Hybels, líder de uma grande igreja nos Estados Unidos, escreveu um artigo intitulado Nós Erramos. Depois de realizar uma pesquisa em sua igreja, ele descobriu que os programas da igreja não haviam ajudado em nada no desenvolvimento espiritual da igreja. A membresia havia crescido assustadoramente, porém, espiritualmente a igreja continuava estagnada, estacionada, como dizem por aí, uma igreja cheia de gente vazia, talvez uma igreja inchada. O que nós vemos aqui é o oposto de uma igreja saudável. Eu não estou falando de crescimento de igreja, mas do desenvolvimento espiritual da igreja. Bem, quais as marcas que caracterizam uma igreja saudável? Eu pretendo começar uma série de mensagens dentro desse assunto, baseado na palavra de Deus. Eu não me baseei no livro de Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. Mas me baseando na palavra de Deus, assim como ele se baseou na palavra de Deus também, talvez em experiências também, mas mais na palavra de Deus, a fim de responder a esta pergunta: quais as marcas caracterizam uma igreja saudável? Bem, eu escolhi um texto do Evangelho de João, que acabamos de ler, onde refletiremos sobre a primeira marca, e a considero a mais importante, baseada nas palavras de Jesus, no texto que nós acabamos de ler, de João 13, de 31 a 35. Aqui nós vemos Jesus, assim, nos últimos momentos que antecederam a sua crucificação, João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17. Jesus aqui exortando, ensinando a seus discípulos. Depois de ensinar sobre o serviço humilde, lavando os pés dos seus discípulos, Jesus fala no novo mandamento, claro que ligado ao que ele acabara de falar e fazer. Lá no versículo 34 do texto que nós lemos, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
A expressão novo mandamento não significa que Jesus criou um novo mandamento ou adicionou um novo mandamento. Não, até porque já existia um mandamento referente ao amor, ao próximo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Agora tem uma coisa interessante nesse novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Segundo John MacArthur, o mandamento de Jesus de amar apresenta um padrão distintamente novo por duas razões. Primeira, era o amor sacrificial modelado, segundo o amor dele. Como diz o versículo 34, como eu vos amei. Segundo, é produzido por meio da nova aliança, pelo poder transformador do Espírito Santo. Jesus dá ao mandamento um padrão mais elevado. Ele é novo no sentido de qualidade. Qualidade. Ninguém poderá dizer que foi uma mudança insignificante, uma pequena mudança, mas sim uma mudança gigantesca. Jesus, ele eleva o padrão do amor e ao mesmo tempo o coloca como principal testemunho de uma igreja saudável. Versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É amando neste nível que nós nos identificamos com Cristo e somos identificados como verdadeiros discípulos de Cristo e uma igreja saudável. É claro que Jesus não está falando do amor como um sentimento abstrato. Jesus está falando do amor prático, demonstrado primeiramente por ele mesmo em favor dos seus discípulos e dos homens. Como escreveu Spurgeon, o amor é o uniforme de Cristo. E a igreja precisa vestir também esse uniforme. O teólogo escocês William Barclay, ele escreveu algo interessante. Muitas pessoas foram atraídas à igreja pela bondade do amor cristão do que por todos os argumentos teológicos do mundo. E mais pessoas foram afastadas da igreja pela dureza e pelos procedimentos desagradáveis dos supostos cristãos do que por todas as dúvidas do mundo. A falta de amor repele, o amor ele atrai. Às vezes uma igreja tem uma boa doutrina, mas falta vida. A doutrina ela deve ser reproduzida na vida, como aconteceu lá na igreja de Éfeso. Tinha doutrina, mas faltava o amor. Bem, eu gostaria de concluir, fazer uma conclusão aqui, algumas perguntas que eu considero pertinentes. Nós podemos declarar sinceramente que o amor é uma das marcas de nossa igreja? Nós podemos declarar isso à luz da palavra de Deus, sob o olhar de Cristo, do nosso Senhor, que é o justo juiz? Nós podemos declarar sinceramente que o amor é uma das marcas de nossa igreja? É uma marca em sua vida? Eu estou falando aqui da virtude do Espírito Santo. As pessoas ao nosso derredor veem esta marca, esta virtude em nós. O amor é a sua motivação no serviço cristão. É o que o leva a adorar a Deus, servi-lo. Tem gente que faz isso por pura obrigação, por peso. Interessante que João fala, mesmo João, em suas cartas, na primeira carta, capítulo 4, ele diz que quem ama a Deus, quem ama, conhece a Deus, e quem não ama, não conhece a Deus. Não há meio termo, você não tem como andar na neutralidade. Ou você ama, ou você não ama. Se você diz amar a Deus e odiar o seu irmão, diz o João ainda nesse capítulo, nesse mesmo capítulo, na primeira carta, capítulo 4, você é um mentiroso. Então não há meio termo, ou você ama, ou você não ama. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Quando uma pessoa visita uma igreja e testemunha que experimentou ali o amor, sentiu-se amada, creio eu que Cristo de alguma forma se manifestou por meio da igreja. E por isso que a pessoa sentiu-se amada, sentiu o amor. Nós temos que demonstrar mais esse amor. Eu não digo verbalizando apenas, mas sim
né, agindo, né, oferecendo a nossa vida para servir uns aos outros. Que Deus faça de nós uma igreja que ama e que ama de verdade, segundo o amor dele, né, segundo o padrão divino de amor. Que Deus nos abençoe e oremos. Senhor, agradecemos por esse momento, agradecemos pela Tua palavra revelada e que essa seja a marca de nossa igreja, que seja a marca na minha vida e na vida daquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor nos capacitou pelo Teu Espírito Santo a amar, e amar segundo o padrão divino. Que assim seja, Senhor, em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.